tema da nossa ministração de hoje é Dominando o Seu Amanhã, a parte 4. Todos nós sabemos o que é entrar de cabeça em alguma coisa na vida. Todos nós sabemos disso. Todos nós, em algum momento da vida, a gente assume um compromisso muito forte de fazer mudanças na vida. Mudança talvez na área financeira, mudança na área dos relacionamentos, mudança na área da família, mudança nos casamentos, mudança na criação de filhos, mudança às vezes no jeito de tocar os empreendimentos da gente. Tem época na vida que a gente para e a gente fala, não, eu tenho que mudar algumas coisas, vai ter que mudar, não tem jeito, e a gente entra de cabeça nessas mudanças, a gente entra de cabeça nessa coisa de querer mudar, de querer fazer alguma coisa acontecer, de melhorar, e a gente entra nisso cheio de esperança, cheio de otimismo, cheio de confiança. Não, agora vai, agora muda, as coisas vão ser diferentes, vai ser assim, e a gente cheio de expectativa, e em algum lugar, em algum momento, a gente começa a vacilar. Em algum lugar, em algum momento, nós começamos a distrair, vamos ficando desmotivados, desanimados, até que antes que a gente perceba, nós começamos a desistir. Aquilo tudo que a gente queria fazer com tanto empenho, daqui a pouco a gente está desistindo. Está desistindo das mudanças, está desistindo das coisas que nós queríamos mexer na nossa vida. E nós vamos abandonando aos poucos, devagarzinho, nós vamos deixando nossos objetivos, os compromissos que nós assumimos, nós vamos deixando isso, vamos nos esquecendo. Começamos tão animados, vai mudar o casamento, vai mudar isso, vai mudar a vida financeira, vai mudar minha vida na igreja, vai mudar minha vida com Deus, vai mudar meu ministério, e a gente começa naquele gás, e em algum momento a gente vai perdendo esse gás, perde o pique, vai desanimando, vai deixando, e aí sem perceber a gente já está desistindo, esquecendo compromissos que nós assumimos. E nessa série de mensagens que nós estamos chamando de Dominando o Seu Amanhã, passando aí pelo livro de Josué, nós falamos a primeira ministração sobre sair da zona de conforto. Nós falamos que para você conquistar o melhor de Deus para a sua vida, e o melhor que Deus tem para você, tem que sair da zona de conforto. Vai dar trabalho, sacrifício, vai te exigir realmente algumas coisas na vida, você vai ter que organizar a sua vida, a sua agenda, vai ter que se esforçar, vai ter que sair da zona de conforto. Depois, na segunda ministração, nós falamos sobre correr riscos. Falamos que a gente corre risco desde a hora que acorda, nas decisões que a gente toma, nas escolhas que a gente faz. A gente não sabe se vai dar certo. A gente não sabe se vai entristecer alguém, se não vai, se vai alegrar alguém, se não vai. A gente acorda correndo risco. E a gente vai correndo risco até a hora de dormir, durante todo o nosso dia. Nós fomos vendo o quanto isso é importante, e nós ministramos muito, falamos muito sobre essa questão da nossa vida, sobre as questões que vão surgir na nossa vida, as dificuldades. E no domingo passado, nós falamos sobre muros. Falamos sobre os muros que estão na sua vida e os muros que estão na vida das pessoas que estão na tua vida. Falamos que Deus te chamou para vencer os seus muros interiores, mas também para você ajudar a derrubar os muros das pessoas que estão ao redor de você. Sua esposa, seu marido, seus filhos, colega de trabalho, todos eles têm muros também ao redor da vida deles. E você foi chamado, não é só para pensar na sua vida, você foi chamado também para derrubar muro da vida de outras pessoas, abençoar a vida de outras pessoas. E nós falamos muito sobre isso. Domingo passado, nós vimos os filhos de Israel se preparando para conquistar uma cidade chamada Jericó. E aí no capítulo 7, que nós estaremos meditando, nós vemos que eles, sob a liderança de Josué, conseguiram fazer o que era impossível, era impensável. Eles conseguiram conquistar, dominar uma cidade extremamente fortificada, talvez a cidade mais fortificada da região, da sua época. Eles entraram, fizeram o que nenhum outro exército fez, entraram, conquistaram a cidade de Jericó, mesmo com as muralhas duplas. Primeiro muro externo, quase 8 metros de altura, o segundo muro, 4,5 metros, quase 5 metros de altura. Falamos que eles entraram e tiveram uma grande vitória. E depois dessa vitória, eles começaram a pensar, agora ninguém para, gente, conquistamos Jericó, agora ninguém para, agora o resto tudo é café pequeno, nós vamos vencer. Sabe, irmão, quando você vence uma luta muito grande na sua vida, e aí você se enche de ânimo e fala, não, agora pode vir o que quiser, agora eu tenho certeza do que eu quero, agora eu tenho certeza do que eu vou fazer, eu tenho certeza de como vai ser. Eles estavam assim, derrubaram Jericó e falaram, agora pode vir a cidade que for. Já derrotamos Jericó, agora ninguém para na nossa frente mais, nós vamos vencer todo mundo, não tem jeito, ninguém pode parar a gente, ninguém pode deter, não há cidade, não é exército capaz de ficar no caminho, no nosso caminho, nós vamos vencer, nós vamos deter. Eles conquistaram, tiveram sucesso, a cidade mais forte, mais impenetrável, ali daquela região, daquela época conhecida, e eles pensam, depois dessa cidade o resto é moleza, o resto é coisa à toa. E aí, tinha uma próxima cidadezinha pequenininha chamada Ai.
E aí Josué foi, reuniu lá uma turminha e falou: olha, tem uma outra cidade para a gente conquistar, porque agora nós estamos entrando na terra prometida, tem um monte de cidade que a gente vai ter que conquistar. A pior já foi, Jericó já foi, agora tem uma cidadezinha pequenininha na frente aí, chamada Ai. Nós vamos precisar conquistar essa cidade também. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar aqui uma turminha aqui, vocês vão lá, vão entrar nessa cidade, vai olhar a cidade, vai ver como é que é a cidade, vocês vão numa missão de reconhecimento, vê lá o que tem, o que vocês vão encontrar. E aí nós pegamos a nossa história a partir daqui, irmão. Em Josué capítulo 7, os versículos de 2 a 6, a Bíblia diz assim: sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam, espionem a região. E os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai, envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo-se de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Eles tinham acabado de conquistar a cidade mais poderosa da época, irmão. Tinham acabado de conquistar a cidade mais fortificada da época. E agora, o que acontece agora? Agora, eles enfrentam uma cidadezinha pequenininha, chamada Ai, muito pequena. Cidade pequenininha, desprotegida, tanto que eles vêm e falam: não precisa mandar muita gente para lá não, eles não vão dar trabalho, não precisa ocupar o exército todo não, bobagem fazer isso. E aí eles são derrotados, eles têm que fugir. Nessa fuga eles perdem 36 homens, são mortos pelos homens da cidade de Ai, e o povo de Josué, o povo de Israel e mais Josué ficam arrasados com isso, porque é constrangedor, irmão, é constrangedor. De repente eles ganharam uma luta enorme, conquistaram uma cidade impossível de ser conquistada, e agora eles perdem para uma cidade pequenininha, tem que sair correndo, todo mundo desolado, todo mundo acabado, todo mundo lá chorando, choramingando. O que será que aconteceu? Não é possível, perdemos para uma cidadezinha tão pequenininha dessa. E aí Josué, onde ele estava, Josué ele tem a atitude então de ir para diante de Deus, ele se prostra, e na época era hábito rasgar suas vestes, em sinal de humilhação. Ele rasga suas vestes, começa a jogar terra em cima dele, e ele coloca o rosto no chão, e ele começa a orar, ele começa a perguntar para Deus: o que aconteceu? Qual foi o problema? O que aconteceu? Derrotamos essa cidade enorme, agora chega essa cidade pequenininha. E aí Deus vem com a resposta, Deus vem responder, irmão. E Deus revela a ele exatamente qual era o problema, porque eles foram derrotados, e surpreendentemente tinha a ver com uma área chamada compromisso. Nós acostumamos a usar a palavra compromisso só para coisas boas. Compromisso você pode ter com coisas ruins, irmão. Compromisso a gente não tem só com coisas boas. Compromisso é toda aliança, voto, pacto, tudo que a gente resolve fazer na vida, seja com o que quer que seja. E aqui agora Deus vem falar com ele sobre essa área, a área do compromisso. Compromisso, irmão. A área do compromisso, de coisas que já não deveriam ser, não deveriam continuar, ou não deveriam ser daquele jeito. E essa palavra é uma palavra que fala muito comigo, com você, falou muito na igreja hoje de manhã. É uma palavra que vem, o pessoal que está fazendo discipulado, eles vão ouvir isso também de uma outra forma, de outra maneira, porque Deus agora vai falar sobre compromisso. Todos na vida temos compromisso, irmão, com coisas boas ou com coisas ruins. Todos na vida temos compromisso com a disposição ou com a indisposição. Todos na vida temos compromisso com coisas que edificam ou não, com virtudes, qualidades ou não. E aí, olha a resposta que Deus vem e fala com Josué no capítulo 7, versículos de 10 a 12. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Quando eles entraram em Jericó, Deus falou assim: olha, vocês não vão pegar nada que tem nessa cidade, vocês não vão pegar nada para vocês, não é para pegar.
E aí tudo bem, a gente não vai pegar. E agora Deus está falando, olha, não era para ter pegado, mas pegaram. Israel perdeu a batalha, Israel foi envergonhado por uma cidade pequenininha. A cidade de Ai não tinha um exército maior, não tinha soldados melhores, não tinha armamentos melhores, não, eles perderam porque os filhos de Israel não sabiam que existe um inimigo infiltrado no meio deles, um inimigo que não vem de fora, um inimigo que estava vivendo entre eles, um inimigo que havia entrado silenciosamente e agora ele estava lentamente enfraquecendo, derrotando de dentro para fora. O inimigo sutil, chamado assassino de compromissos. Assassino de compromissos. Eles foram derrotados por causa de um compromisso não cumprido. Eles foram derrotados porque fizeram um compromisso, ouviram de Deus e disseram, nós vamos cumprir, e não cumpriram. Foram derrotados por causa disso, porque entrou ali na vida deles um assassino de compromissos. Essa não é só uma história bíblica, irmão. Na vida nós somos especialistas em prometer e não cumprir. Assumimos compromissos que não honramos. Falamos que vamos fazer, e essa promessa de que vamos fazer dura um tempinho. Damos a nossa palavra muitas vezes em muitas coisas e não honramos. O Anderson ontem conversava comigo e falava assim, nossa pastor, discipulado, né, puxado na sexta-feira. Eu falava, Anderson, discipulado tem que ler a Bíblia todo dia, tem que orar todo dia, tem que meditar em alguma coisa todo dia. Isso deveria ser a prática cristã. Isso deveria ser a prática da nossa vida, irmão. Meditar na palavra todo dia, orar todo dia, deveria ser a prática da nossa vida. Deveria ser a prática da nossa vida. E eu falando, Anderson, como é que é difícil resgatar um compromisso. Como é complicado nos disciplinarmos de novo para honrarmos um compromisso. Porque a gente vai ficando relaxado, irmão. E aí quando você vê, você vai orar, você vai ler a Bíblia. Você vai orar quando tiver uma luta na vida. Você não tem uma rotina, você não tem uma disciplina. E quando você chegou para a presença de Deus, você falou, Deus, eu amo a tua palavra. Salmo 119 era uma bênção. Eu amo a tua palavra, eu amo as tuas coisas, eu vou meditar nas tuas coisas de dia e noite. Eu vou orar todos os dias. E aí você começou naquilo, e de repente a vida veio vindo, e a vida foi te engolindo, e as rotinas da vida, e aí foi indo, irmão. O pessoal do discipulado e mais os alunos do IC já aprenderam. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, você lê a Bíblia inteira em 1 ano. Quantos anos você tem de convertido, irmão? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Se você ler a Bíblia em 1 ano, lendo 3 capítulos por dia, 3 capítulos por dia, vai dar no máximo 40 minutos de leitura. No máximo. 40 minutos você joga fora nas redes sociais. 40 minutos você joga fora. E a gente esqueceu disso. Compromisso. E aí Deus vem falando, olha, vocês não venceram por causa disso. E essa não é só uma história bíblica não, irmão. O fato é que todos nós, quer percebamos ou não, estamos envolvidos em uma batalha de vida ou morte, num conflito de proporções enormes na nossa vida, assim como nós lemos aqui nessa história. O adversário que nós enfrentamos não está lá no horizonte, não está lá fora. O maior adversário que eu e você temos na nossa vida está tão próximo de mim, de você, quanto o ar que eu respiro. O ar que você respira. E ele se chama assassino de compromissos corretos. E eu vou te explicar isso agora por quê. É o assassino de compromissos corretos. O inimigo do compromisso correto, ele é como um leão que vai perseguindo a sua vítima, é como uma aranha que vai tecendo a sua teia ali com calma. O inimigo do compromisso correto é uma guerra espiritual, uma luta muito grande, e ela é uma guerra constante. E uma das armas mais destrutivas que o nosso inimigo procura usar contra eu e você é nos fazer ter compromissos com o que não agrada a Deus. É nos fazer compromissos, ter compromisso com aquilo que não era para ter, com aquilo que não era para estar fazendo. É ter compromisso com aquilo que não era para nos ocupar naquele momento da nossa vida, naquela fase da nossa vida, naquela etapa da nossa vida. E ele vem, ele começa a desviar a nossa vida, e aquilo que era uma linha reta, a gente começa a entortar. E a gente começa a estabelecer compromisso com outras coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus para a nossa vida, irmão.
A gente vai assumindo compromisso, vai se enrolando, vai se enrolando, vai se enrolando, e quando vê, nós estamos fazendo um monte de coisas menos o que Deus mandou fazer, menos o que Deus pediu para fazer. Isso tudo porque esse inimigo dos compromissos corretos, o assassino de compromisso correto, o que ele vai fazer para matar o compromisso correto? Ele vai fazer você assumir outros compromissos que não são de Deus para você, que não era para estar fazendo, não era para te ocupar com aquilo, não era para você se ocupar com aquelas questões. E esse inimigo, ele está com uma missão no nosso, de atingir o nosso pensamento, o nosso compromisso de vida. Ele está trabalhando para se infiltrar no nosso sistema de crenças. Na célula de casais, que foi uma das mais francas, sinceras que eu já fiz, eu falei sobre isso, irmão. A Bíblia diz que assim como uma pessoa pensa no seu coração, assim ela é. Sabe o que significa isso? O teu sistema de crenças dirige a sua vida. O teu sistema de crenças determina os lugares que você frequenta ou não frequenta. O teu sistema de crenças determina a maneira que você cria seus filhos ou não. O teu sistema de crenças determina se você vai lutar por um casamento ou não vai. O teu sistema de crenças é assim. Eu falava isso aqui na reunião de casais. Eu falava, o inimigo, ele vai trabalhando de uma tal forma, que antes a gente pensava de um jeito e de repente a gente já está pensando de outro. Ele vai minando a nossa crença, e quando vê, a gente já está mexendo de uma outra forma, com outros valores, e aquilo que antes a gente não aceitava de jeito nenhum, nem passava pela cabeça, agora a gente já está pensando nisso, já está contemplando aquela ideia. E eu falava sobre isso, irmão. Quer ver uma história? História não, quer ver um exemplo? O que você acha da salvação, irmão? A salvação é importante para você? A salvação é importante para a sua vida, porque daqui a pouco você vai dar o teu último suspiro aqui. Pode ser amanhã, pode ser daqui 50 anos, mas todos nós, um dia daremos nosso último suspiro aqui. Eu até vou dar um seminário pessoal aí, né, 1 minuto depois da morte, para a gente poder conversar algumas coisas. O que acontece depois, como é que acontece. Mas sabe, irmão, todos nós aqui, eu vejo pessoas falando, nossa, que beleza a salvação, nossa, que beleza, vai ser assim, nossa, que beleza depois da morte, não, mas vai ser tal, tal, tal. E aí sabe o que acontece, irmão? Esse inimigo dos compromissos, ele sabe que o teu casamento vai passar por uma luta muito grande. Se você não tiver compromisso com Deus, você desmancha o seu casamento. Ele sabe que a sua criação de filhos vai chegar um momento tão complicado e tão complexo da tua vida, que se você não tiver um compromisso com Deus, uma hora você manda os teus filhos plantar batata, você manda eles muito cedo para fora de casa. E aí sabe o que acontece? A gente não entendeu isso aqui. A gente não entendeu. E a Bíblia diz assim, que quando você se separa da sua esposa ou do seu marido sem motivo bíblico para isso, você expõe essa pessoa ao adultério. E você se torna adúltero. E a Bíblia diz que o adúltero não é do reino dos céus. Quem já está, já está. Estou dizendo aqui agora. E aí eu vejo assim, esse inimigo de compromissos, ele vem porque eu tenho um compromisso com a minha salvação, irmão. Se eu tiver que ralar agora, se eu tiver que suportar um relacionamento complicado, se eu tiver que sofrer agora, chorar por um tempo, eu quero a minha salvação. Eu entendi, eu aceitei, eu coloquei no meu coração isso, eu quero, eu sei que a salvação existe, eu sei que a morte não é o final, eu quero a minha salvação. E é exatamente o querer a minha salvação que faz eu enfrentar um monte de coisas na vida, que faz eu dizer não para algumas coisas, sim para outras, me agarrar, de falar assim, olha, eu vou defender minha família, eu vou defender, nossa, eu sei que você não quer de jeito nenhum, mas eu não posso, por quê? Porque é a minha salvação. E aí esse inimigo de compromisso, ele vai minando, ele vai minando, ele vai minando. Daqui a pouco está você, sem ter certeza se está salvo, se não está salvo, como é que está a sua vida, como é que não está a sua vida. Por quê, irmão? Porque um dia veio o inimigo e ele entrou e ele começou a minar o teu sistema de crenças. Ele começou a minar a maneira que você pensa sobre Deus, sobre vida eterna, sobre depois da morte. Ele começou a lidar com isso, ele foi se infiltrando, influenciando as suas escolhas, foi poluindo as suas decisões. O alvo desse inimigo são as famílias, os casamentos, os filhos, a igreja. Hoje de manhã, depois do culto, um irmão me procurou, nosso pastor está testificando tanto, porque eu estava em tal lugar e eu encontrei um pastor, e ele falava assim, olha, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos em que a gente não encontra compromisso nem fidelidade dentro das igrejas. Hoje as pessoas estão aqui, amanhã não estão mais. Hoje elas estão servindo no ministério, amanhã não estão mais. Quando falam tchau para você? E esse pastor estava desabafando com ele. Falando, é muito difícil organizar uma igreja, porque você não pode apostar nas pessoas, preparar as pessoas, investir nas pessoas. E ele comentando isso.
Isso tudo vai acontecendo por quê, irmão? Porque vem esse assassino de compromissos corretos, e ele vai influenciando as nossas decisões, e ele vai atacando para enfraquecer exatamente o nosso crescimento no nosso relacionamento com Deus. Ele vai atacando, irmão. E quanto mais cedo você puder entender e aceitar isso, melhor você vai se preparar para combater e vencer. Você precisa entender isso. Olha lá o que Deus falou para Caim, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus estava falando assim para Caim: Caim, na porta da tua vida tem um inimigo espreitando, ele está agachado, esperando para entrar e te dar o bote. O pecado, ele está esperando para entrar na tua vida, está agachado na soleira da porta da tua vida. Você tem que tomar cuidado, Caim, porque ele está tentando entrar e controlar você. O inimigo de compromisso, irmão. Eu tenho falado algumas coisas aqui, e uma das coisas que mexe muito com a minha vida, sabe, irmão, é que nesses anos todos de ministério, eu tenho visto que a visão da igreja precisa ser colocada no lugar certo outra vez. A missão da igreja não é fazer convertidos, porque essa missão é do Espírito Santo. A missão da igreja é fazer discípulos. A ordem que nós recebemos de Jesus é ir por todo o mundo e fazer discípulos. Há uma diferença muito grande entre convertido e discípulo. Convertido, está lotado as igrejas de gente convertida, que senta, assiste um culto, adora a igreja, porque é isso, é aquilo, é boa, é ruim, está lá, irmão. Discípulos são poucos, discípulos são pouquíssimos. Aqui na reunião do discipulado, na primeira reunião que nós fizemos de discipulado, o pessoal está fazendo, tem uma meditação num livro que está mexendo com a vida de todo mundo. Eu falo porque hoje, por exemplo, o irmão postou uma meditação chorando, de tanto que isso está mexendo com a vida dele. E aqui no discipulado eu falava assim: olha, essa mania de falar que a nossa vida é de Deus, nós precisamos parar de mentir. Essa mania de falar que a minha empresa é de Deus, nós temos que parar de mentir. Sabe por que nós temos que parar? Porque nós não entendemos ainda o que significa ser discípulo. Todos nós somos convertidos. Somos convertidos, irmão. Não somos idólatras, entendemos Jesus Cristo, sacrifício, somos convertidos. Mas Jesus falou assim: olha, aquele que não renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, não é digno de ser chamado meu discípulo. Sabe o que significa isso? E eu falava para um dos irmãos aqui: discípulo é aquele que sabe que tem um Senhor na sua vida. E se um dia esse Senhor da sua vida falar assim: fecha a tua empresa e me segue. Eu falava isso. Falei: quem não é discípulo não consegue, irmão. O discípulo, se amanhã Jesus chegar para você e falar: olha, sai do seu emprego e vem me servir. Aí você vai falar isso para a tua esposa, ela não é discípula, ela é convertida. E ela vai falar: você está maluco da cabeça? Nós vamos viver do quê? Está louco da cabeça? A igreja está cheinha de convertidos, mas de discípulos são poucos. Aqueles que Jesus chega e pede o que quer, aqueles que Jesus chega e dá a ordem que Ele quer, são poucos. Eu falava isso para o irmão. Falava: olha, você está lutando tanto pela tua empresa, fazer a tua empresa crescer, prosperar, que bom. Mas você fala que ela é de Deus. E se amanhã Deus falar assim: não quero mais essa empresa, eu não quero mais você mexendo com isso, você vai entrar em parafuso. Porque você não foi preparado para ser discípulo, você foi preparado o tempo todo da tua vida, condicionado a ser um convertido. Não bebe, não fuma, não adultera. Não tem que ser crente para isso não, irmão. Lá fora tem um monte de gente que não é crente, não bebe, não fuma, não adultera, honra a família. Lá fora tem um monte de gente assim. Não tem que ser crente para isso. O Senhor te chamou para ser discípulo. Ele te chamou para ser discípulo. Ele te chamou para dar a tua vida para Ele, para colocar a tua vida na mão dEle, para dizer para Ele: Deus, eu estou aqui, o que o Senhor quer fazer da minha vida? Para que Ele possa chegar um dia e falar isso para você. Pastor, dá um exemplo para mim. Dou.
A Bíblia diz que tinha um jovem rico. Esse jovem rico não fazia nada de errado, ele cumpria a lei direitinho. E um dia ele chega para Jesus e fala assim: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eu tenho obedecido tudo que está na lei. Jesus falou: olha, realmente, você tem feito tudo que está na lei, convertido. Vai, vende tudo que você tem, volta e me segue. Jesus falou o quê? Agora você vai deixar de ser convertido e vai se tornar meu discípulo. E a Bíblia diz que esse sujeito baixou a cabeça, virou as costas e foi embora. As igrejas estão cheias, lotadas de convertidos. Mas o que muda o mundo são os discípulos. O que transforma o mundo são os discípulos. São aqueles que realmente se tornaram discípulos de Jesus. Você já parou para pensar nisso, irmão? Você já parou para pensar se você é um convertido ou um discípulo? Você está disponível para Deus chegar para você e falar: olha, para isso aí, para essa empresa aí, eu não quero ela mais. Fecha. Você já parou para pensar nisso, irmão? Eu enfrentei isso com 2 anos nessa igreja. Foi quando Deus falou: olha, sai do seu serviço, abandona a sua carreira, abandona serviço público, abandona tudo. Com 2 anos, irmão. Com 2 anos. E hoje, quando a gente para pensar sobre isso aqui, irmão, eu vejo que as pessoas hoje, elas estão muito satisfeitas em serem convertidas. Aqui tem crente mais antigo. Sabe que você não escuta mais falar dentro de igreja? Galardão. Você sabe o que é galardão, irmão? Tem gente que está falando: pastor, se eu for para o céu, tá bom. Inclusive um dia a gente teve uma discussão aqui. A Bíblia diz que depois tem galardões. Nós vamos morar numa cidade perfeita e organizada por Deus, como ela teria que ser no começo. Nós estamos voltando para o Éden. E lá existirão galardões. Discípulos recebem galardões. Muitos vão entrar, a obra vai queimar tudo pelo fogo e vai entrar, mas vai entrar na salvo. Salvo, irmão. E essa palavra, quando vem, ela mexe tanto com a nossa vida. Sabe por quê? Porque a grande maioria hoje dentro das igrejas se conformou em ser salvo, se conformou em ser convertido, se conformou em ter que ir, eu vou na igreja num domingo, se conformou em simplesmente frequentar. Não gostei, o culto de tal lugar é melhor, o louvor de lá é melhor, a parede de lá é melhor, o chão de lá, eu vou lá conhecer. Discípulos. Quando nós não somos discípulos, se um outro casamento for melhor, eu deixo o meu, vou para o outro. Se não formos discípulos, se o meu filho dá muito trabalho, eu mando ele para fora de casa para ele me dar trabalho mais. Se nós não formos discípulos, nós vamos fazendo concessões que vão nos trazer problemas, porque todos nós temos muitas portas. Da mesma maneira que Deus veio e falou para Caim: olha, o pecado está aí à porta, ele vai entrar e ele vai te dominar, mas você tem que dominar ele, você tem que vencer ele. Sabe quantas portas existem na nossa vida, irmão? Tem as portas do casamento, tem as portas da saúde, tem as portas financeiras, tem as portas da família, tem as portas profissionais, tem as portas sentimentais, tem as portas emocionais, e em todas elas o inimigo jaz na entrada. Ele está esperando. Ele está esperando para entrar, para poder te dominar. Essas portas são muito importantes para você, são. E quando você para pensar nessas portas, você tem que perceber que bem ali, pertinho, espreitando, o assassino do compromisso correto. Compromisso todo mundo tem, irmão, com coisas boas ou coisas ruins. Pastor, meu compromisso é não ter compromisso. Então você tem um compromisso. Mas o assassino dos compromissos corretos estão ali, irmão, na soleira dessas portas. O assassino do compromisso correto está agachado, esperando pela oportunidade certa, esperando quando ele puder entrar e começar a controlar a tua vida. Ser discípulo às vezes machuca. Ser discípulo às vezes dói. Porque para ser discípulo você tem que perdoar 70 vezes 7.
Para ser discípulo, se bater de um lado, você tem que oferecer o outro. Para ser discípulo, a lei do Senhor tem que ser a lâmpada para os teus caminhos e a luz para os seus pés, ou ao contrário, lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Para ser discípulo, nós precisamos começar a entender que a minha vida precisa ser feita de compromissos corretos. De compromissos corretos, irmão. Eu vou te explicar o que significa compromisso correto. Você abre o seu empreendimento, e você abre o seu empreendimento para a glória de Deus. Dali a pouco, teu empreendimento ele vai te ocupando tanto, ocupando, que você se torna escravo do teu empreendimento. Você não tem mais hora, você não tem horário para ir para casa, você não tem hora para dormir, você não tem hora para ir para uma igreja, você não tem hora para servir a Deus. Embora você esteja fazendo tudo certinho, mas você se tornou escravo do seu empreendimento. Eu falo isso muito para minha esposa, eu falo, a tua agenda está na tua mão. É você que determina a tua agenda, que hora você atende, até que hora você atende, até que hora você não atende, que hora você vai separar para ir na igreja, dar tempo para as coisas de Deus, para o chamado de Deus para a sua vida, é você que determina. E aí sabe o que eu vejo, irmão? Pessoas que estão dando glórias a Deus, dando até ofertas nas suas igrejas, mas que a vida é ficar na estrada o tempo todo. A vida é ficar escravo do seu empreendimento. E aquilo que um dia foi criado para ser servo dele, se tornou senhor dele. Hoje ele é escravo da sua empresa. Ele é escravo do seu empreendimento. Ele é escravo da sua agenda. A igreja está cheia de convertidos, pouquíssimos discípulos. A igreja está lotada de convertidos, pouquíssimos discípulos. Eu estou à frente dessa igreja há 25 anos. Se eu não tivesse o compromisso correto, eu poderia na minha cabeça pensar assim, servir a Deus eu sirvo em qualquer lugar. Mas isso é uma das coisas que a gente aprende na vida, irmão. Que Deus te chamou para dar fruto onde Ele te planta. Se você está plantado na terra onde Deus te colocou, você frutifica. A 100, 60, 30, você frutifica. E os teus frutos permanecem. Mas quando você troca uma planta de lugar, ou você troca uma terra, de repente aquilo lá dá uma carga só de frutos e não dá mais. Para. Já viu que tem planta que às vezes você muda ela de lugar, ela definha, ela morre. Existe uma diferença muito grande entre estar plantado onde Deus me plantou e eu resolver servir a Deus do jeito que eu quiser. A igreja está cheia de convertidos, pouquíssimos discípulos, pouquíssimos. Quando eu falei para esse irmão, eu falei, olha, se Deus chegar para você e falar para você, fecha a tua empresa. Difícil, irmão. Complicado. Não é fácil. Porque há um espírito querendo o seu compromisso. Ele vai minar teu sistema de crenças, ele vai começar a mexer na sua fé, ele vai começar a não permitir que você entenda o que significa ser discípulo, ao invés de ser somente convertido. O que é ser discípulo? A nossa ordem, a minha ordem, a tua, é de ir por todo mundo e fazer discípulos, e não de converter pessoas. Quem converte é o Espírito Santo, irmão. Cadê teu discípulo? Quantos discípulos você já fez? Por isso que a gente está mudando uma série de questões na igreja. E eu estou retornando discipulado. Hoje já teve dos 23, já tem mais 2, 4 que já fizeram inscrição para o discipulado de novo. Porque agora eu preciso trabalhar isso, irmão. Eu tenho que trabalhar discípulos. Eu poderia me conformar muito em ter uma igreja enorme, cheia de convertidos. E quando eu chegasse no céu, o Senhor ia dizer para mim, você fez discípulos? Eu iria falar, eu preguei em teu nome. Enchi a igreja. E ele ia me perguntar, cadê os seus discípulos? Discípulos, irmão. Fomos chamados para isso. Mas esse espírito, esse assassino do compromisso correto, ele quer colocar um monte de outros compromissos na sua vida para te distrair do compromisso correto, do compromisso certo. Ele procura se firmar em você. Em primeiro lugar ele visa você, foca você, mas a segunda coisa que ele faz, ele vai se adaptar a você. Sabe o que é se adaptar a você? Ele conhece
a sua queda, a sua inclinação, Ele conhece. Ele sabe o seu ponto fraco, Ele sabe, e Ele vai tentar se adaptar a você de todas as formas. Ele vai tentar mudar a sua mente, mudar a tua maneira de pensar, transformar a tua vontade, o teu poder de escolha. Por exemplo, se você tem uma inclinação numa certa área da tua vida, e essa inclinação, não estou dizendo, irmão, que seja errada. Eu disse que é o assassino de compromisso correto. Nós podemos ter vários compromissos na nossa vida bons, mas que não são os corretos para nós, para o que Deus quer para a nossa vida. Eu poderia estar num monte de outro lugar pregando numa hora dessa, eu podia, irmão. Por que eu não estou? Por que estou aqui? Há uma diferença entre compromisso e compromisso correto. E Deus me chamou para o compromisso correto, e você também. E eu preciso começar a entender isso agora na minha vida. Se você tem uma área de fraqueza, esse Espírito, ele quer o seu compromisso. Ele não visa apenas você, mas ele vai um passo além. Ele quer que você tenha um compromisso com a tua fraqueza, com a tua inclinação. Ele quer que você tenha um compromisso, por exemplo. Tem gente que gosta muito de chocolate. Você já viu que chega uma certa época na sua vida, você fala assim, nossa, que vontade de comprar uma barra de 5 quilos de chocolate, porque eu não tenho, eu vou comprar uma barra de 10 quilos de chocolate com vontade de sentar e comer tudo uma vez. É porque esse Espírito, ele vai se adaptar a você. Ele vai começar a pegar a tua área de inclinação, a tua área de inclinação natural, ou seja um problema, ou seja uma inclinação, ou seja um gosto, ou seja uma preferência, ou seja até uma opinião. E se você tem uma tendência, por exemplo, para o desânimo, se você é o tipo da pessoa que, sabe, quando o bicho começa a pegar, para você é muito certinho, tem que ser tudo certinho, quando alguma coisa está fora da curva, você tem dificuldade para lidar com aquilo, pode ter certeza que quando esse Espírito começar a bater na tua porta, ele vai estar vestido de uma maneira muito atraente, com a roupa do desânimo, da desistência, e ele vai dizer para você, não compensa passar por isso. Ninguém esforça como você, está vendo? Você está esforçando à toa. Ninguém te ama, ninguém te dá valor. Não vai dar certo, nunca vai dar certo. Para com isso, para de sofrer desse jeito. Ou então o mundo inteiro está contra você, não é por aí. Ou às vezes ele vai dizer para você, olha como é que as outras coisas estão dando certo e as suas não estão. E ele vai vir para minar o teu compromisso correto. Para minar isso da tua vida, irmão. Essa é a natureza desse Espírito que quer o seu compromisso com alguma coisa, menos o compromisso correto. Olha, essa história de falar que, não, porque o demônio, para com isso, eu já servi ao demônio há muito tempo. Não vou falar demônio não, porque vai dar problema ainda. Ele cura, abre portas de trabalho, faz sim, ele faz maravilhas, irmão, faz. Eu vi pessoas sendo curadas com cirurgias espirituais. Eu presenciei isso, foi muitos anos, não foi 1 nem 2 não, foi muito. Muitos anos eu fui ver essas coisas acontecendo. E esse Espírito que vem para buscar esse compromisso, deixa eu explicar para você, ele vai se adaptar a você de uma tal forma, irmão, que você começa a questionar, por que eu sirvo a Deus? Mas aquilo ali não é real, aquilo ali também aconteceu, então por que não pode ser daquele jeito? E aí existe uma diferença entre compromisso e compromisso correto. E esse Espírito, ele vai se adaptar, ele vai se disfarçar naquilo que ele sabe que vai mexer com você, e ele vai lidar. E aqui nós temos nessa história um homem chamado Acã. Nessa história aqui tem um homem chamado Acã. Ele havia entrado lá na cidade de Jericó, e Deus havia falado, vocês não vão pegar nada daí, não é para pegar. E esse sujeito chamado Acã, quando ele passou por lá, ele foi para a cidade, lá estava o espírito assassino do compromisso correto. Acã estava lá. Acã estava lá. E esse espírito estava ali naquele momento vestido com as mesmas coisas que Acã mais amava, que mais atraía Acã, que mais fazia Acã balançar. Dá uma olhada em Josué 7:24. Olha o que Acã fala quando Deus descobriu que ele havia apanhado, que não era para pegar em Jericó, porque não era para pegar nada. E aí ele vem e fala, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles, então estão escondidos no chão da minha tenda.
com a prata por baixo. Talvez ali, naquele momento, na entrada de Jericó, entrou um monte de gente, passou pela mesma capa, passou perto da mesma prata, passou perto do mesmo ouro. Mas quando você está com o compromisso correto na tua vida, irmão, você sabe que as coisas não podem te distrair. E eu sei que pessoas passaram por ali e devem ter feito assim: nossa, uma capa ali, mas não é para pegar. Passaram, foram embora. Tem um ouro ali, mas não é para pegar, foram embora. Tem uma prata ali, mas não é para pegar, e foram embora. Mas quando chegou Acã olhou para aquela capa e falou: gente, que capa, que capa. Não é certo queimar não, porque Deus falou para não pegar, vai destruir isso tudo, vai pegar fogo isso aí. Nada a ver, nada a ver. Não vai ter problema nenhum pegar essa capa. Um monte de gente já tinha passado perto daquilo, só balançou os ombros e falou: não, Deus falou que não é para pegar, esquece isso aí, deixa isso para lá, cara, vamos embora, deixa isso para lá. Mas ele não, aquilo mexeu com ele, aquilo trabalhou lá na essência dele, porque ele tinha aquela queda, e por isso ele vem e fala sobre isso. Ele fala dessa capa, e ele chama essa capa de linda, de bela capa babilônica. Por que era linda para ele, irmão? Ele cobiçou, pegou, escondeu no chão da sua tenda. É assim que esse espírito quer o seu compromisso, irmão. É assim que ele funciona. E hoje Deus está trazendo essa palavra para você poder entender isso, que é assim que ele funciona. Ele tem a capacidade de ler, de captar todos os anseios, desejos que estão na tua vida. Ele sabe seus desejos ocultos, ele sabe seus desejos escondidos, ele conhece seus desejos, suas cobiças, ele conhece, ele sabe disso, ele consegue ler isso, ele vai captando, e sabe o que ele faz? Ele começa a transformar isso, ele começa a se moldar, ele vai se adaptando, porque ele pegou essa informação, e ele começa então a se transformar, e a transformar os teus anseios, as tuas próprias vontades, seus próprios desejos. Na Bíblia, para Caim, foi o ciúme e a inveja que fizeram ele assassinar o seu irmão. Abriram a porta para o assassinato, transformou o ódio em assassinato, assassinou o seu irmão. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele teve 700 mulheres, esposas, 300 com 1000 mulheres, cara. A luxúria de Salomão fez com que ele se preocupasse tanto em agradar essas mulheres, que ele começou a construir uma capelinha para cada uma com seus ídolos, e desagradou profundamente o coração de Deus. Compromisso correto, irmão, compromisso correto, sabe? Compromisso correto, irmão. Pastor, mas 1000 mulheres viraria a cabeça de qualquer um. Não precisa de 1000 não, irmão. Às vezes uma mulher na carne tira você da sua estrada, tira você da sua trajetória. Uma mulher na carne, o espírito assassino do compromisso correto faz com que você se preocupe tanto em agradar ela, como Salomão, que de repente você se desvia do caminho que Deus está falando para você, para não magoar ela, para não entristecer ela. Compromissos. Pastor está dizendo que é errado? Não. Pastor só está dizendo que talvez esse não seja o compromisso certo. Deus chamou você para ter a visão, para ter a direção. Deus chamou você para liderar. Deus chamou você para conduzir. E aí Salomão, com toda aquela luxúria, se perdeu, fazendo concessões que entristeceram a Deus. Para Judas foram 30 moedas. Sabe por que foram 30 moedas, irmão? Porque para Judas o evangelho tinha que ter cunho social. Judas ficava lá com a pastinha de dinheiro e ele estava preocupado com o que podia dar de cesta básica para alguém, como é que podia atender, tanto que uma hora ele fala: nossa, esse dinheiro dá para comprar tantas cestas básicas. Para ele, Judas, o evangelho tinha a ver com assistência social, com assistencialismo. E aí ele nem parou para pensar sobre isso, e por isso aquelas 30 moedas de prata mexeram tanto com ele, tanto que depois, quando ele cai na real, ele vai para o templo, joga as moedas todas lá e sai correndo para se enforcar, irmão. Compromisso dele? Matar a fome das pessoas. Estava errado? Não.
Mas o compromisso correto era seguir Jesus. Pastor, complicado, pastor, difícil. Não, mas todos nós, irmão, nós temos essas inclinações, nossos desejos diferentes, e o que esse espírito assassino dos compromissos corretos faz é se adaptar exclusivamente àquilo que nós estamos mais propensos a ceder, cobiçar. Os discípulos, o pessoal que está começando o discipulado aí, ó, já sabe que a gente está só começando. O discipulado agora é durante toda a minha vida. Enquanto eu tiver energia, eu vou estar discipulando a primeira geração, que é essa que vai estar comigo. Mas não é o discipulado igual você vê em um monte de igreja, não, que é a doutrina bíblica, fundamentos, rudimentos. Não, irmão. Quem está fazendo, o Anjo está fazendo, tem mais gente fazendo. É prático, é vida. E a minha vida é a tua vida. Você vai ter que lidar com isso. Daqui a pouco tem tarefas, tem um monte de coisa. Dia 18 agora é o dia do discipulado em ação. Dia 18, os discípulos vêm para cá. São eles que vão ter que desempenhar todos os ministérios da igreja no dia 18. Dia 18 eles vêm, são discípulos que vão estar cuidando de varal solidário, de recepção, de salinha de crianças. Discípulos têm que estar aqui presentes no Ministério de Música. Dia 18 eles têm que estar no culto da manhã, no culto da noite. E olha que no dia 18 eles vêm para cá de manhã, trabalham na igreja. O Carlos, a Tânia, o Dudu e a Kênia têm a responsabilidade de começar a organizar a distribuição deles, como vai ser. Vão ficar para o almoço, a reunião até às 3. Tem que ir à noite, tem que estar aqui, porque eles têm que trabalhar e ocupar todos os ministérios da igreja. E vai ser assim uma vez por mês, irmão. Isso é discipulado. Quer aprender sobre Bíblia? Vai lá e pega a apostila do trilho. Eles têm que ler 3 capítulos por dia. Tem que orar todos os dias pelo anjo. Outra coisa, o Helder deve lembrar disso. Todo discípulo já tem o seu anjo da guarda, e ele também é anjo da guarda de alguém. Tem gente aí que perdeu o anjo de rumo, né? Mas tem gente que pôs lá no grupo Telegram do discipulado: "Ô, pastor, cadê meu anjo?" Eu falei: "Uai, irmão, vê se seu anjo desistiu da profissão aí, se bateu asa, o que aconteceu, né? Vamos bater um papinho com seu anjo aí." Mas todos eles têm anjo, irmão. Sabe o que esse anjo faz? Preocupa se ele veio no culto, se ele não veio, liga para ele, para saber se ele está com algum problema, se não está. Eu não vou agora perguntar, eu vou perguntar para o anjo. Cadê? Tem anjo aqui que eu já acionei? Tem. O Dudu eu já acionei. Tem mais algum anjo que eu já acionei aqui? Ó, fulano apareceu. O que aconteceu? O Elbert. Olha lá. O Elbert é anjo também, olha lá. Elbert, aconteceu isso, tal. Passou um tempo à tarde, o Elbert me deu retorno. Pastor, eu liguei para ele, foi isso. Todo mundo é anjo. E tem o seu anjo, irmão. Discipulado. É a minha vida na tua vida. É a tua vida entrando na outra vida. Esse é o discipulado 1 a 1. É o discipulado que transforma. Com Jesus foi assim. Andaram com Jesus o tempo todo e era assim. Passava dificuldade, passava a luta e andava com ele. Jesus só precisou de 12 para mudar o mundo, irmão. E hoje, essa questão da nossa vida, ela passa muito por aí. Existem coisas na nossa vida que a gente deveria tirar, fechar essa porta, para que esse espírito, ele não traçasse, não elaborasse esse plano muito específico para entrar, se infiltrar e nos derrotar, irmão. É por isso que Paulo, lá na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, ele escreve assim: "Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo." Cilada significa armadilha, estratégia, plano. É aquilo que o diabo vai preparar, ele vai fazer isso para você, é a medida dele, é a estratégia dele. O que Paulo está dizendo é que o diabo te conhece intimamente, ele te estuda, ele está ciente dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, ele sabe disso, conhece as suas fraquezas, seus medos, suas preferências, ele conhece, irmão, as suas opiniões. Seminário de liderança que eu dei aqui, eu falava sobre isso. Quando você chega, começa a criticar a igreja, quando você chega, começa a falar, por que não tem isso, por que tem aquilo, eu olho para aquilo, eu não olho para você como um dissidente, divergente, não, eu olho para você e falo: isso é líder. Ele é líder. Quando teu filho começa a encher muitas paciências dentro de casa, quando teu filho começa a questionar dentro da sua casa, você precisa começar a entender que seu filho é líder, a sua filha é líder. E você vai ter que aprender a lidar de um jeito diferente com isso. E aí, irmão, a gente precisa entender isso aqui.
Porque quando o diabo enxerga, ele traça esse plano, a partir daí ele começa a trabalhar para nos mudar o compromisso, sabe, irmão, com aquilo que não deveria mais fazer parte da minha vida, o compromisso que aquilo não deveria mais ocupar a minha mente, o compromisso que já não deveria estar aqui, parte de mim também vai aceitando e vai mudando, e é isso que a gente vê acontecer aqui nessa história. Capítulo 7 de Josué, versículo 11, diz assim: Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei, eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Essa é a trajetória descendente de um homem chamado Acã. Começou com ele olhando para uma coisa, cobiçando uma coisa que não era. Deus já havia falado que não era para mexer, não era para pegar de jeito nenhum. E aí ele foi para aí, nesse ponto começou, irmão. Mas depois ele passou da cobiça para o roubo. E aí do roubo ele passa para a mentira. E da mentira ele passa para a ocultação. Uma trajetória descendente, irmão. E aí ele passa a ter uma vida oculta. E hoje Deus quer falar isso aqui com você, irmão. Quando esse assassino do compromisso correto entra na sua vida, começa a acontecer uma metamorfose em você. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos aqui não são uma unha do que foram quando tiveram o seu primeiro encontro com Jesus. O que aconteceu, irmão? Pastor, perdi o primeiro amor. Pastor, me esfriei. Não. Esse espírito de compromisso correto entrou na tua vida e ele foi começando a se adaptar, e você foi se adaptando a ele, e aí você foi mudando, houve uma metamorfose na tua vida. A metamorfose com os compromissos errados, com as ideias erradas, com as opiniões erradas, isso mexe na nossa vida. Quanto mais a gente vai se abrindo para nós, mais ele começa a nos alterar, a nos mudar, irmão. Tem gente aqui que chorava de escutar um hino quando cantava. Em casa mesmo, quando você colocava um hino para tocar, aquilo lá mexia lá na essência do teu ser. O que aconteceu, irmão? O problema não é a igreja, porque nem na tua casa você sente isso mais. O que aconteceu? Uma metamorfose, uma mudança. E essa mudança aconteceu porque esse assassino do compromisso correto, ele desviou você, desviou seu olhar, seu pensamento, seus critérios, suas energias, suas coisas. E ele começa a alterar você, mudar você. E com o tempo, à medida que o tempo passa, você olha para você, você fala: gente, eu não sou sombra do que eu já fui. Eu não sou sombra, eu não tenho sombra do que eu sentia na presença de Deus, do amor que eu tinha, de como eu queria servir a Deus, de como eu queria as coisas de Deus na minha vida. Eu não sou sombra disso mais. Eu não sou um dedo disso mais. E aí você começa a procurar culpados, razões, motivos. E os culpados e as razões e os motivos estão dentro de você. É o assassino do compromisso correto, irmão. Isso com relação à família, trabalho, profissão, não só a igreja. Deus nos criou, nos chamou para ser algo, pensava em nós. Quando Ele te plantou num lugar, Ele tinha algo pensando para você. Esse Espírito veio e Ele trouxe esse efeito desfigurante que o compromisso errado tem nas nossas vidas, porque chega uma hora que a gente está perdido, está confuso. Eu não sei se estou tomando a decisão certa. Se você me perguntar: pastor, o senhor está no caminho certo? Já me perguntaram isso um monte de vezes. O senhor está no caminho certo? Estou. Diferente de você que vira para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, eu continuo a linha reta, irmão, fazendo a mesma coisa. Você não pode continuar flertando com algo que não agrada a Deus. E quando eu digo não agrada a Deus, não quer dizer que seja pecado, é errado. Pecar significa errar o alvo, mas existem coisas que Deus não quer que você se ocupe agora. Existem coisas que Deus não quer que ocupe a sua vida agora. E você começa a flertar com isso, e você esquece do caminho correto, do que Deus tem para a tua vida. E às vezes até são boas coisas que estão distraindo você, irmão. Às vezes são boas coisas que estão mexendo com a sua vida. E Deus dizendo para você: você não pode ficar flertando com nada que não agrade a mim, ou seja, que não seja o meu caminho. Você precisa procurar o centro da minha vontade para a tua vida. Você está permitindo que algumas coisas comecem a afetar você, mudar você. E aí você vai abrindo portas,
e você vai se comprometendo lentamente com aquilo que não era para você se comprometer. Já me perguntaram um monte de vezes, por que eu não dou cursos? Por que você não dá curso? Por que você não dá curso? Sabe por quê, irmão? Porque se eu começar a fazer isso, eu vou me comprometer tanto com isso, que eu vou querer fazer com excelência, que eu vou deixar o meu primeiro chamado em segundo plano, irmão. O irmão ontem, na sexta-feira, me perguntou: pastor, mas não tem problema a gente ganhar dinheiro com as coisas que a gente aprende aqui não, né? Tem não, irmão. Só eu que não posso. Porque o dia que eu fizer isso, eu vou querer fazer com excelência. E o dia que eu fizer com excelência, minha agenda começa a ficar ocupada. E eu não vou ter tempo para te atender. Porque aí eu vou me tornar um coach, eu vou me tornar um conferencista. É errado, irmão? Não. Mas não é o plano de Deus para minha vida agora. Às vezes a gente permite que esse Espírito vá nos fazendo, abrindo portas para nos comprometer lentamente com coisas que até não são ruins, são boas, mas não são de Deus para a nossa vida, para a nossa carreira, para o sonho de Deus para nós naquele momento, e a gente vai se desfigurando, a gente vai entrando numa metamorfose que começa a nos corroer, começa a nos mudar, até que a gente esteja muito longe da intenção original de Deus para a nossa vida, irmão. E aí você não percebe. Esse pecado é como um pequeno fermento que você coloca ali, e aí ele vai levedando, ele vai subindo, ele vai alterando a composição da massa. É por isso que quanto mais cedo você começar a confrontar e lidar com algumas coisas que ainda estão em você, quando elas já deveriam ter sido removidas, irmão, já deveriam ter sido tiradas da tua vida. Já não era mais para ter essas coisas, sabe? Essas confusõezinhas, essas coisinhas já não era para estar na sua cabeça, já era para ter saído da sua vida. Você não pode se dar o luxo de se entreter com essas coisas na sua vida, porque hoje Deus quer que você pense sobre alguns dos lugares da sua vida onde esse Espírito está mais presente para afastar você do compromisso correto. Onde ele está atuando, irmão? Seu pensamento, seu casamento, seu chamado, sua fé, seu ministério, seu empreendimento, sua vida financeira, seu relacionamento com alguém, sua situação no seu trabalho. E aí você começa a olhar para isso tudo, irmão, em algum lugar da tua vida esse Espírito ainda está mantendo você comprometido com coisas que estão desviando você do compromisso correto. Não tem tempo para ler a Bíblia, mas sabe quanto tempo você perde nas redes sociais? Deus está dizendo para você hoje, irmão, tomar a decisão de a partir de hoje não alimentar, não mimar nem mais um segundo, não ficar pensando nisso nem mais um segundo, não dar a ele mais nem um grama, nem um pouco de energia, nem de espaço na tua vida. Você precisa chegar e dizer: basta, eu tenho que ter uma linha reta na minha vida. Se eu disse que é assim, é assim. Se eu disse que eu vou te servir, Deus, dessa maneira, eu vou te servir dessa maneira até o fim. Teve uma pregação que nós fizemos aqui, acho que 2 ou 3 domingos atrás. É até o fim, irmão. Hoje eu aconselhava o irmão aqui, e eu falava para ele: olha, Deus já te liberou. Você pode achar que é isso, que é aquilo, mas Deus já te liberou. Se Deus tivesse te liberado, você não estava nem conversando comigo, irmão. Deus já te liberou. Para pensar um pouquinho sobre isso, irmão. Alguém disse com muita propriedade: pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram caráter, e o caráter vira seu destino. Esse pastor aqui pode ter todo defeito do mundo, irmão, mas uma coisa você não pode me acusar: o pastor hoje ele é de um jeito, amanhã é de outro. O pastor hoje fala uma coisa, amanhã ele fala outra. Não. Eu continuo seguindo essa linha reta da minha vida, irmão. Às vezes te incomoda, mas eu continuo seguindo o que Deus pôs no meu coração. Olha o que acontece no versículo 25. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça?
Hoje o Senhor lhe causará desgraça, e todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. É uma história trágica, irmão, mas que nos dá um relato passo a passo do que esse tipo de espírito de compromisso, de assassino de compromisso correto, faz na tua vida. Primeiro, essa é muito inocente, irmão. Um olhar, um pensamento, um pensar, não é tão ruim assim. Qual o problema que tem? Não tem nada a ver. Já ouvi tanta coisa, irmão. Por que eu tenho que dar satisfação, pastor, para isso? Por que eu tenho que pedir para minha esposa aquilo? E a gente começa assim, vai começando assim. Sabe, essa história de está todo mundo fazendo, não tem nada a ver. Não é por aí. Não tem nada demais. Eu consigo me controlar. Eu sei o que eu quero. São frasezinhas que a gente diz para a gente o tempo todo e a gente sabe que está mentindo para a gente, irmão. Eu sei o que eu quero, eu tenho controle, nada demais. Na verdade, quando a gente vai falando essas coisas, é porque esse Espírito já está se adaptando a nós, e ele já está começando a nos mudar, nos desfigurar, até que seu objetivo final seja nos enfraquecer e destruir completamente, irmão. Ele vai tirar a tua autoridade espiritual, ele vai tirar a tua autoridade ministerial, ele vai tirar a tua autoridade em tudo que você colocar a mão. Você vai ter dúvidas, você não vai estar convicto, não vai estar correto. Sabe, irmão, se a gente fosse pegar a história dos grandes homens e mulheres que tinham tanto para oferecer para esse mundo, não daria para escrever tantas histórias assim em todos os livros do mundo, irmão. Sabe, quantas pessoas teriam tanto para oferecer às suas famílias, ao seu casamento, às suas empresas, à sua arte, ao seu país, à sua igreja, à sua comunidade, mas eles fizeram concessões. Em algum momento eles resolveram fazer concessões. Eles se permitiram, não lidaram com isso. Isso foi se adaptando dentro deles, os atraindo cada vez mais para um lugar onde eles iriam morrer espiritualmente, esfriar espiritualmente, iriam morrer para os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus iriam morrer para eles. Hoje a minha oração é para que você não se torne um desses, que tinha tanto para dar, tanto para fazer, tanto para realizar, mas resolveu seguir outros caminhos. Você tinha tantos desafios para vencer. O próprio Paulo diz isso em Gálatas capítulo 6, versículo 7, quando a Bíblia diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Se você continuar nessa, de tentar satisfazer sua própria natureza, seus próprios pensamentos, se você continuar nessa história, você vai colher esfriamento, decadência, morte espiritual. Mas aqueles que vivem mesmo sofrendo para agradar o Espírito Santo de Deus, colherão a vida do Espírito e a vida eterna, porque a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Você sabe o que é o preço de um compromisso, irmão? Um compromisso traz dor, às vezes traz lágrimas. Um compromisso faz com que eu tenha que dizer não para algumas outras coisas para manter um compromisso que eu assumi. Se você está cedendo, se você está fazendo alguma pequena concessão, se você está permitindo isso ir alimentando a sua vida, talvez não amanhã, nem na semana que vem, mas em algum momento você vai colher esfriamento espiritual, lugar de destruição. Quem está no discipulado tem alguns testemunhos tremendos lá que estão acontecendo, irmão. Tremendos acontecendo. Parte o meu coração. Meu coração dói muito, irmão. Quando eu vejo um casamento se acabar, não pelas razões alegadas, porque cada um tem seus motivos, mas por causa do pecado que se adaptou. O espírito assassino de compromisso correto veio e se adaptou. E aí uma família se desfaz.
E aí a gente tem que tentar juntar os cacos e ver se as consequências ficam as menores possíveis. Parte o coração, irmão. Vê quantas vidas estão arruinadas, quantas crianças agora estão tendo que lutar muito para crescer numa família monoparental. É muita dor, é muito sofrimento, irmão. Que um dia aconteceu, parte o coração. Vê uma chama se apagar, parte o meu coração. Vê pessoas se esfriando no Espírito Santo. E às vezes eu me pergunto, pastor, por que está acontecendo isso comigo? E às vezes eu tenho que dizer, porque você um dia abandonou o compromisso que você assumiu com Deus. Você um dia se esqueceu de coisas que você falou para Deus e Deus não se esquece. Você resolveu flertar com outros gostos, outras preferências. E aí você se esfriou, irmão. É isso que aconteceu. Dói. Dói muito, irmão. Dói ver demais aquilo que um dia foi alegria se transformar em pranto. Ver o que era um belo campo se tornar um deserto. Ver o que era um lindo sonho de Deus se tornar uma ilusão que se desfaz, vai embora. Tudo isso por quê? Por causa de não haver se empenhado mais com aquela raizinha que ainda estava aí no teu pensamento, sabe? Questionando, aquela raizinha que ainda estava aí, abrindo precedente no seu coração, no meu coração. E eu deveria ter questionado aquilo. Alguém passou perto daquela capa e viu que ela era bonita e disse, e daí? E passou. E outro passou perto daquela capa e disse, ela é linda, ela pode ser minha, e pegou. Aquela raizinha que ainda está aí, irmão. Todos nós temos. O pastor também tem. De vez em quando o pastor se pergunta, por que eu tenho que continuar fazendo isso? Por que eu tenho que continuar passando por isso? Por que tem que continuar sendo assim? E aí depois eu tenho que pegar essa raizinha e eu tenho que entender que esse é o assassino dos compromissos corretos. Porque se eu deixar esse assassino de compromissos corretos continuar tomando corpo, um dia você vai chegar aqui, sabe que cartaz que vai estar naquela porta ali fechada? Não tem mais saco para suportar os problemas de vocês. Sabe uma coisa que mexeu muito comigo hoje? Eu conversava com o irmão e falei assim, pastor, eu tive um probleminha na terça-feira, eu acabei vindo mais tarde para abrir a igreja. E ele falando para mim, falou, pastor, eu chorei, porque assim que eu cheguei, sabe o que eu vi? Eu falei, não, as irmãs da oração, de mãos dadas orando ali na grama, ao invés de ficar batendo boca, questionando, cadê a chave, quem está com a chave, aonde que está, por que não abriu, elas deram a mão e começaram a orar naquela grama ali em frente ali, ó. É isso, irmão. Compromisso correto. Né, Edmário? Seu compromisso correto. Estava lá, era 3? Acho que era 3. Estava de mãozinha dada ali, ó. Não interessa quem passava na rua, quem via que ela estava orando, se não estava lá de mãozinha dada lá na grama, com a porta fechada. É isso, irmão. Talvez fosse outras pessoas, teria ido embora e me ligado e falado, pastor, não abriram a igreja. Eu não estou dizendo que é fácil, irmão, mas estou dizendo que pela graça de Deus, Deus está nos alertando a começar a lidar com algumas áreas da nossa vida e nos perguntar se esses são os compromissos corretos. Porque vai chegar um momento da tua vida que você vai entender que você está numa viagem, você não pode levar tudo que está na tua mochila. Tem algumas coisas que você vai ter que tirar, você vai ter que deixar. Em algum lugar ao longo dessa caminhada, dessa linha, você tem que aliviar a carga, você tem que parar e dizer, olha, tem muita coisa, tem muitos ídolos, tem muita preocupação, tem muitos amores, tem muitos anseios, tem muitos desejos, eles estão me devorando, estão me impedindo de enxergar o meu caminho, a minha reta. E aí você vai ter que tirar alguns deles, irmão. E deixar alguns deles. Eu disse aqui no discipulado, se Deus mandar você fechar a sua empresa, sua empresa é de Deus, você não está fazendo nada de errado, mas um dia Deus resolveu, fecha a tua empresa. E aquele momento da caminhada que você fala, pesou, me complicou, está me devorando.
Por isso que o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Você não é o filho de Deus? Desce daí. Compromisso correto. Eu preciso encarar essa cruz. A grande obra de Deus em você hoje, terminando essa palavra, o Ministério de Música já pode se posicionando para cá. A grande obra de Deus na tua vida hoje, sabe qual é, irmão? A grande obra de Deus na tua vida hoje é te dar um coração novo, é colocar em você um novo espírito, tirar esse coração de pedra, frio, teimoso, racional demais às vezes, e colocar no lugar um coração de carne, manso, dócil, gentil, amoroso, submisso a Deus. Essa é a grande obra na sua vida. Essa é a grande obra que Deus quer fazer na sua vida, irmão. Jesus morreu naquela cruz para te dar essa nova vida.